Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela? Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas. A vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que tá tudo bem, até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias, mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado. Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai. E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas. Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança,
até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos. Contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional, analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão, a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios, pessoas que parecem culpadas demais, situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa. O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David Kim, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes.
E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador. Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante. A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela. Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas. A vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que tá tudo bem, até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias, mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado.
Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai. E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas. Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança, até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos. Contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional, analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão,
a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios, pessoas que parecem culpadas demais, situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa. O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David King, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes. E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador. Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante. A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela. Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas.
a vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que tá tudo bem, até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias, mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado. Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai. E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas. Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança, até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos.
contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional, analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão, a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios, pessoas que parecem culpadas demais, situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa. O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David Keane, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes. E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador.
Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante. A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela. Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas. A vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que está tudo bem, até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias, mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado. Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai.
E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas. Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança, até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos. Contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional, analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão, a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios.
Pessoas que parecem culpadas demais. Situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa. O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David Kim, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes. E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador. Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante. A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela. Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas. A vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que tá tudo bem, até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias,
mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado. Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai. E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas. Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança, até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos. Contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional,
analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão, a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios, pessoas que parecem culpadas demais, situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa. O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David Keane, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes. E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador. Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante.
A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Sabe aquele medo silencioso que todo pai e toda mãe carrega, mas quase nunca coloca em palavras? O medo de não conhecer de verdade quem está do outro lado da tela. Aqui, o terror é outro. É perceber que você vive com alguém e talvez não saiba quase nada sobre essa pessoa. Tudo começa de um jeito simples, quase comum demais. Fotos, vídeos caseiros, mensagens rápidas. A vida passando diante dos nossos olhos pela tela de um computador. Porque não é só a história de um pai procurando a filha desaparecida. É um retrato muito honesto de como as relações modernas acontecem. A gente conversa por mensagens, se afasta em silêncio, esconde sentimentos atrás de emojis e acha que tá tudo bem. Até não estar mais. David Kim é um pai viúvo tentando criar a filha adolescente, Margot, sozinho. A relação entre os dois é educada, respeitosa, mas claramente distante. Eles se falam, mas não conversam. Se veem todos os dias, mas não se enxergam de verdade. E isso é algo que muita gente reconhece de cara. Quantas famílias hoje vivem assim? Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, acreditando que está tudo sob controle. Quando Margot desaparece sem deixar rastros, o que sobra para David é o computador da filha, o celular, as redes sociais, as mensagens antigas. E é aí que o filme muda completamente de tom. O que começa como uma busca desesperada vira uma descoberta dolorosa, porque quanto mais ele procura, mais percebe que a filha tinha uma vida inteira que ele desconhecia. E o mais assustador é que não é nada além do que a gente usa todos os dias: chamadas de vídeo, histórico de navegação, redes sociais, e-mails, aplicativos. Tudo acontece na tela. E mesmo assim, a tensão cresce a cada minuto, porque cada clique pode revelar uma verdade ou esconder uma mentira ainda maior. Buscando é inteligente, porque não trata a tecnologia como vilã, mas também não romantiza. Ela é só um reflexo de quem somos. O problema não está na internet, está no silêncio entre as pessoas, está nas conversas adiadas, nas perguntas que nunca foram feitas e nas respostas que a gente finge não querer ouvir. David Kim aparece como um pai dedicado, mas claramente cansado. Depois da morte da esposa, ele tenta seguir em frente e criar a filha, Margot, sozinho. Só que existe um detalhe importante aqui. Eles convivem, mas não estão realmente conectados. As conversas entre pai e filha acontecem mais por mensagens do que pessoalmente. Mesmo morando na mesma casa, eles se comunicam através da tecnologia, como se isso fosse suficiente. Margot é uma adolescente inteligente, responsável, envolvida com a escola. Pelo menos é isso que David acredita. Ele confia na filha, respeita o espaço dela e acha que está fazendo tudo certo como pai. E é justamente essa confiança tranquila que o filme começa a desmontar aos poucos. Numa noite aparentemente normal, Margot sai para estudar em grupo. David trabalha até tarde e deixa algumas mensagens no celular da filha, perguntando se está tudo bem. Não recebe resposta, mas isso não o preocupa de imediato. Afinal, adolescentes fazem isso o tempo todo. O silêncio vira rotina. Só que naquela noite, o silêncio dura mais do que deveria. As horas passam, o telefone toca várias vezes, chamadas perdidas, mensagens não respondidas.
Quando David acorda na manhã seguinte e percebe que Margot não voltou para casa, o clima muda completamente. A ausência começa a pesar. Não há sinal de arrombamento, não há bilhete, não há explicação. Apenas o quarto vazio e o computador ligado. É nesse momento que o desespero começa a se transformar em ação. David tenta ligar para amigos da filha, mas ninguém sabe de nada. Todos parecem distantes, pouco envolvidos, quase estranhos. E isso já acende o primeiro alerta. Será que Margot realmente tinha amigos próximos? Ou a vida dela acontecia em outro lugar? A polícia é acionada e a investigação oficial começa. Perguntas básicas, rotinas, horários, possíveis conflitos. David responde tudo com segurança, até perceber que muitas respostas são baseadas em suposições, não em certezas. Ele acredita conhecer a filha, mas começa a notar pequenas lacunas em tudo o que diz. Sem respostas concretas, David toma uma decisão que muda completamente o rumo da história: acessar o computador de Margot. No começo, ele faz isso apenas para buscar pistas simples, um endereço, uma conversa recente, algo que indique onde ela esteve pela última vez. Mas o que ele encontra é muito maior e muito mais assustador. Aos poucos, David descobre que Margot tinha uma vida digital intensa e cheia de segredos. Contas em redes sociais que ele desconhecia, contatos com pessoas que nunca foram mencionadas, conversas longas com estranhos. A filha estudiosa e solitária começa a ganhar novas camadas, e nenhuma delas é confortável para um pai que achava que estava presente. Cada clique é um choque, cada mensagem antiga revela uma distância emocional que David nunca percebeu. Ele começa a entender que enquanto achava que estava dando espaço e respeitando a filha, na verdade estava se afastando dela sem perceber. A polícia segue com a investigação de forma tradicional, analisando rotinas, horários e possíveis locais por onde Margot passou. A detetive Vicky entra em cena com uma postura firme e profissional, passando a sensação de que tudo está sob controle. Para David, aquilo traz um certo alívio. Alguém experiente está cuidando do caso. Ele só precisa colaborar. Mas esse alívio dura pouco. À medida que novas pistas surgem, fica claro que quase tudo o que se sabe sobre Margot vem da internet, e isso começa a gerar versões diferentes da mesma história. Um perfil aponta para uma garota solitária, outro mostra alguém sociável, um comentário sugere tristeza profunda, outro indica normalidade. A Margot real parece se esconder entre essas camadas contraditórias. David passa a se envolver cada vez mais na investigação, usando o computador como sua principal ferramenta. Ele revisita fotos, analisa datas, cruza informações e começa a perceber detalhes que a polícia ignora ou considera irrelevantes. Um horário que não bate, uma conversa interrompida, um nome que aparece repetidamente em lugares diferentes. Um dos pontos mais delicados dessa parte é a questão do dinheiro. David descobre que Margot vinha pedindo pequenas quantias com frequência, sempre com desculpas vagas. A princípio, isso parece algo normal de adolescente, mas quando ele soma os valores e analisa o padrão, a situação ganha outro peso. Para onde esse dinheiro estava indo? A mídia entra no caso com força total. O desaparecimento vira manchete e Margot passa a ser julgada por pessoas que nunca a conheceram. Cada nova informação é distorcida, simplificada ou exagerada. A internet cria teorias, acusações e narrativas prontas. David, além de procurar a filha, agora precisa lidar com o julgamento público. É nesse ponto que o filme começa a brincar com as nossas expectativas. Surgem suspeitos óbvios, pessoas que parecem culpadas demais, situações que apontam para um desfecho previsível. Tudo leva o espectador a acreditar que o mistério está perto de ser resolvido. Mas nada se confirma. David começa a desconfiar até da própria investigação policial. Pequenos comportamentos da detetive Vicky soam estranhos. Algumas perguntas ficam sem resposta. Certas informações parecem ser descartadas rápido demais. E quanto mais ele insiste em detalhes, mais percebe que talvez nem todos estejam olhando na direção certa.
O suspense cresce justamente porque o filme desacelera quando a gente espera respostas rápidas. Cada pista leva a uma nova dúvida, cada descoberta cria um novo vazio. A verdade parece sempre um passo à frente, nunca completamente ao alcance. Essa parte também aprofunda o estado emocional de David. Ele já não dorme direito, come mal, vive grudado na tela, revendo o passado em busca de sinais que perdeu. O computador vira uma extensão do desespero dele. Não é mais apenas uma ferramenta, é o único meio de continuar acreditando que ainda há esperança. David Kim, já completamente exausto, continua revisitando tudo o que Margot deixou para trás. Ele volta a mensagens antigas, históricos de navegação, fotos e pequenos registros que antes pareciam insignificantes. E é justamente aí que o filme mostra sua maior inteligência. A resposta sempre esteve ali, misturada a informações que pareciam banais demais para levantar suspeitas. A grande virada acontece quando David percebe que uma das figuras centrais da investigação não era exatamente quem dizia ser. Uma pessoa em que ele confiou, que parecia estar ajudando, na verdade estava conduzindo a narrativa para longe da verdade. Aos poucos, ele começa a ligar os pontos e entende que o desaparecimento de Margot foi muito mais simples e muito mais assustador. Não houve plano elaborado, nem conspiração complexa. Houve descuido, houve mentira, houve alguém tentando apagar os próprios erros. Margot não fugiu, não foi sequestrada da forma que todos imaginavam. Ela foi vítima de uma tragédia causada por irresponsabilidade e encoberta por medo. E isso torna tudo ainda mais pesado, porque a tragédia poderia ter sido evitada. Quando a verdade finalmente vem à tona, o filme não tenta transformar isso em espetáculo. A revelação acontece de forma contida, quase fria, e é exatamente isso que torna o momento tão impactante. A dor não precisa ser gritada para ser sentida. O resgate de Margot acontece longe de qualquer glamour. Ela está viva, mas fragilizada. O reencontro entre pai e filha não é feito de grandes discursos ou lágrimas exageradas. É um momento simples, silencioso, carregado de alívio e culpa ao mesmo tempo. David percebe que salvou a filha, mas também entende o quanto se afastou dela sem perceber. Pequenos gestos indicam mudança. David passa a estar mais presente, não só fisicamente, mas emocionalmente. As telas continuam ali, mas agora não são barreiras, são ferramentas. A tecnologia não afasta as pessoas. O que afasta é a falta de escuta, a ausência de diálogo e a falsa sensação de que estar perto é o mesmo que estar conectado. Porque depois de acompanhar essa história, fica impossível não olhar para o próprio celular, para as pessoas ao redor e para os silêncios do dia a dia de um jeito diferente. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.